Momento da Palavra de Deus para a sua vida. Graças a Deus. São 11h47 e eu gostaria que você nesse momento prestasse bastante atenção na direção que Deus tem para a tua vida. Porque assim como hoje nós enfrentamos lutas, problemas, adversidades, no passado os heróis da fé também enfrentaram. Mas eles venceram pela fé, por isso são conhecidos como herói da fé. Eles não se entregaram, eles não se renderam ao medo, à dúvida. Eles não olharam para as dificuldades, para as circunstâncias, para o momento, mas eles agiram a fé. E eu quero convidar você a agir a sua fé, a se inspirar na história de Elias, que foi um profeta que reinou no período do rei Acabe, e que através da sua fé, ele destruiu a idolatria que existia em Israel. Ele venceu 450 profetas de Baal, porque ele fez um desafio. Ele reúne o povo de Israel diante do Monte Carmelo, junto com os profetas de Baal. E ele então lança o desafio, porque ele estava cansado de ver aquele povo sofrendo, porque fazia 3 anos e meio que não chovia sobre Israel, justamente por uma profecia que ele fez. Deus o chama para resgatar Israel das mãos da idolatria, das mãos da iniquidade. O rei Acabe era casado com Jezabel, rainha, e ela era uma serva de Baal, e ela levou para Israel a idolatria de Baal. A Bíblia diz que eles até construíram em Samaria um templo a Baal, e ali as pessoas começaram a deixar de se voltar para Deus, e passaram a se voltar a esse falso Deus chamado Baal. E quantas não são as pessoas hoje em dia que, ao invés de se voltarem para Deus, porque só Ele tem a resposta e a solução para os nossos problemas, estão se voltando para outras pessoas, para outras situações, para outros senhores, entre aspas, que não têm nada a oferecer à sua vida. Então aquelas pessoas, devido à idolatria, Israel, que até então era uma terra próspera, abençoada, através da profecia da seca, passou a ser uma terra que vivia na escassez, passou a ser uma terra que vivia na miséria. As pessoas passaram a passar dificuldades, a ter necessidades. Então Deus chama Elias para fazer um desafio, para desafiar os profetas de Baal e para provar que só o Senhor era Deus. Foi por isso a seca, foi por isso a profecia da seca, para que as pessoas pudessem entender que Baal, que era conhecido como o Deus da fertilidade da vida, na verdade era uma farsa, não tinha fertilidade nele, tinha uma farsa. Então não se deixe enganar, só há um Deus que pode mudar a história da sua vida, só há um Deus que pode realizar o teu sonho. E esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Deus que nós buscamos na ICPD. Então ele lança o desafio lá no Carmelo: olha, cada um vai pegar e vai fazer no seu altar o sacrifício ao seu Deus, e aquele Deus que responder com fogo, esse será Deus em Israel. Todo mundo concordou. É boa a ideia, disse o povo. E então os profetas de Baal, como estavam em maioria, eram 450 homens contra somente Elias, foram os primeiros. E ali eles apresentaram no altar o novilho para Baal e começaram a cantar, a dançar. A Bíblia diz que eles começaram a se mutilar, a se cortar, e começaram pela manhã e já era meio-dia e não houve resposta, não caiu fogo, porque o desafio era: o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus. E nada aconteceu no altar de Baal.
Os profetas de Baal ficaram envergonhados, cansados, aflitos, desesperados. Elias, a Bíblia diz que até zomba: clamem mais alto. De repente ele está dormindo, está viajando, ele não é Deus. De repente ele está conversando com outros, falem mais alto. E nada aconteceu. Quando chega a hora, o momento de Elias, então ele chama a atenção do povo, ele pede para o povo: se aproximem do altar. E a Bíblia diz que Elias conserta o altar, porque o altar estava quebrado, porque fazia muito tempo que o povo não ofertava mais a Deus. Então ele conserta o altar, ele restaura o altar, ele junta as 12 pedras representando as tribos de Israel, representando a união do povo de Deus, e ele traz a oferta. Depois que ele prepara o altar, ele traz a oferta, ele apresenta a Deus, e ele clama: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que fique sabido em todo Israel que só o Senhor é Deus, e que fiz todas essas coisas segundo a tua palavra. Responda-me, Senhor, responda-me, para que Israel saiba que há Deus nesse lugar. E imediatamente a Bíblia diz que desce fogo dos céus, aleluia, e consome o altar, a oferta. Deus se agradou tanto de Elias que ele consumiu até a lenha, que ele consumiu tudo, as pedras. E é essa fé que nós estamos vivendo. E todo o povo se prostrou naquele momento e começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Naquele momento Baal estava desmascarado, e Deus voltou ao centro de Israel. A vontade de Deus começou a prevalecer novamente, e Elias foi respondido. Elias realizou o seu sonho, que era ver o povo voltado para o Senhor novamente. E no mesmo dia, todos os profetas de Baal foram mortos. Eu quero dizer para você que o altar de nossas igrejas está preparado, restaurado. Nós estamos vivendo o desafio da fé 2021 na fé de Elias. Esse desafio é realizado uma vez ao ano na nossa igreja. É quando nós viajamos e levamos o pedido do povo, os sonhos maiores, ao monte, o maior monte de oração do país, e ali profetizamos a resposta de todos, a exemplo dos heróis da fé. E grandes têm sido os testemunhos. Não fique de fora, aceite o desafio, prepare ao Senhor o seu melhor e creia que Ele vai te honrar. Prepare o seu sonho. Nós estamos realizando 7 horas de jejum por dia, no mínimo 7 horas. Ontem, por exemplo, eu fiz 10 horas de jejum pelo povo, hoje mais 7 horas, e assim todos os dias até o dia 15 de agosto. A oração da meia-noite pela página começa todo dia às 23h45. Terça-feira a gente faz caminhada da fé, quarta-feira o clamor na passarela, enfim, é uma maratona de fé para Deus honrar os que creem no poder da sua palavra. Eu convido você que está acompanhando essa transmissão agora a viver esse desafio, para que você possa ter mais clareza sobre essa direção. Se é que você precisa, você pode mandar o seu WhatsApp para a gente, nós vamos esclarecer. 984785676. Pastor, eu quero participar desse propósito, eu quero viver esse desafio. Entre em contato conosco pelas redes sociais da Igreja Celestial ou pelo WhatsApp, e nós vamos estar te passando essa fé. E todos que já estão vivendo na fé de Elias, saiba que só o Senhor é Deus. Saiba que só o Senhor vai realizar os teus sonhos e mudar a história da sua vida. E da mesma maneira como caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, da mesma maneira cairá fogo do céu e grandes respostas virão sobre a tua vida, sobre a nossa família, e nós iremos conquistar o objetivo da nossa campanha, que é a construção, o início da construção da igreja do São Caetano, e ver o altar cheio de grandes testemunhos na fé de Elias, porque quando eu sou abençoado, Deus é glorificado, para que todos saibam que só o Senhor é Deus.
Vamos com louvor e já voltamos para realizar a oração.